Muito bem. Então, para nós iniciarmos a atividade, eu vou perguntar para vocês um pouquinho o que que vocês conhecem da sistêmica. Maria Luísa. Então, eu fiz um treinamento uma vez de constelação para falar exatamente das correlações, o que que acontece durante uma avaliação. Uhum. Então, eu vi a questão. Ai, agora eu estou tentando puxar a memória, que faz tempo já. Não, não tem. Eu vi a questão de ordem. Uhum. Ai, menina, não lembro. Era. As três leis, então. Eu Lei acho da, que isso, lei da hierarquia ou lei é da ordem, isso. que é uma lei que é, é, Bert Hellinger descreve como uma lei dos relacionamentos, ele chama de lei do amor, por exemplo. Então, nessa lei do amor, ele traz alguns conceitos claros de como conviver em grupo, sendo algo em equilíbrio. Ou seja, se eu respeito três leis, que são essas três leis do amor que ele coloca, ok, vai bem. Se eu não respeito essas três leis do amor, a gente às vezes se complica um pouquinho, porque nós não estamos respeitando leis universais que são importantes para o relacionamento entre as partes. Então, se eu não respeito, eu acabo é, achando que o problema está no outro, mas muitas vezes ele está comigo mesmo que não respeita essas leis. Então, lei da ordem é uma. Daqui a pouco eu já vou falar das outras duas. Carla Elisa, o que você conhece de constelação? Nada. Para não falar nada, eu conheço o que você me explicou no dia que a gente encontrou por alto naquela mesa de jantar. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, sempre tive muita vontade de entender como funciona, mas não tenho conhecimento sobre isso, assim. Certo, beleza. Então, tá. Então, já vamos falar delas assim. Como que eu coloquei como título, então? Deixa eu só compartilhar aqui, dar boas-vindas para a Antônia, que está chegando também com a gente. Então, uma nós já demos um spoiler e as outras. Opa, deixa eu parar de compartilhar. Primeiro eu vou colocar aqui como um slide grande, e aí sim eu vou poder compartilhar. Oi, a Antônia, Tudo bem? tudo, e você? A minha voz não está a mesma de sempre, mas estou bem, razoavelmente bem. Tá bom, tá com uma gripezinha. Ai, tá aqui. Deixa eu puxar para cá. Vocês. A Natália também está chegando. Isso. Aí, Obrigada pelo convite, Dani. Amém. gente, eu não estou conseguindo me colocar pequenininho aqui. Espera aí. Espera lá, meninas. Erros técnicos. Boa noite. Boa noite! Tudo bem, Natália? Tudo bem? E aí, Elisa? Bem-vinda! Deixa eu ver. Alguém fala aqui comigo um pouquinho. Deixa eu ver se vocês aparecem aqui num quadradinho pequeno. Tá.
que você quer que fale? Só digita, digita alguma coisinha no chat. Vamos ver se aparece aqui. Vamos lá. Quando eu coloco em modo de Para apresentação, mim, você aparece pequena, Dani. Provavelmente para você suma, né? Porque você vai fazer compartilhamento, uhum. às vezes some mesmo. Então, e tem um jeito da gente ficar pequenininho. Aqui, eu já achei. Agora sim, meninas, graças a Deus. Muito bem. Agora eu vou abrir aqui e agora eu vou compartilhar. Enquanto eu estou compartilhando, Natália, o que que você conhece de constelação? Olha, eu fiz uma vez Aham, online certo. e foi bem surpreendente, assim. Eu não entendi muito bem, Sim. mas eu achei bem interessante, assim. Eu fiquei bem curiosa para entender melhor e saber como funciona, assim, Que mais a bom. fundo, né? Então tá, nós temos três leis que a gente vai conversar um pouquinho hoje, porque é uma degustação do que é essa mentoria sistêmica que eu ofereço. E eu gosto de falar desses três assuntos, que são assuntos de que, se eu estou alerta para seguir essas três leis, e depois Sofia Hellinger veio e coloca uma quarta lei também descrita, e nós podemos pensar juntas, amanhã ou depois vão ser construídas mais informações sobre tudo isso, nós conseguimos andar mais no claro e não andar ao rumo na vida. A Antônia trabalha com constelações também, né, Antônia? Foi minha amiga de práticas, de formação, depois de outros cursos nós já fizemos juntas, e é um prazer também ter você aqui e tá totalmente aberta para você contribuir com os conhecimentos também, embora esteja com a voz meio falhando, tá, Antônia? Então, Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui. igualmente. Então, eu também deixei gravado para depois poder disponibilizar esse link para pessoas que não puderam estar presentes hoje, tá ok? Então, como o nome que eu dou para esses atendimentos? Eles são um dos serviços que eu presto dentro do método ECOA. O que é ECOA? O E é de equilíbrio, o CO de corpo e o A de alma. Então, é a terapia do corpo à alma. E ele está dentro da minha marca que se chama Ponto de Equilíbrio. Então, eu presto algumas atividades. Uma delas é o atendimento de fisioterapia do equilíbrio, onde a pessoa vem com uma disfunção do equilíbrio no corpo e eu faço a abordagem do corpo. Outra é a terapia do corpo à alma. Eu trato o sintoma da pessoa, que pode ser qualquer um, com o meu olhar de fisioterapeuta. E na hora que eu estou fazendo a investigação dessa pessoa, na anamnese, eu utilizo passos fenomenológicos, que é um dos cursos que agora, em breve, eu vou lançar, que é o de anamnese sistêmica, em que, na hora que esse paciente traz o sintoma, eu faço questões assertivas baseadas na fenomenologia, ou seja, eu olho aquele ser que está na minha frente, além do corpo. E eu, então, faço perguntas assertivas e eu quero buscar, nessas perguntas assertivas, o que esta pessoa tem na bagagem de vida pessoal ou transpessoal de situações não resolvidas. E ali nós entramos em situações como culpa, vergonha, medo, raiva.
e entramos em sentimentos primários dentro da linha sistêmica que a gente chama. Então, hoje vocês vão experienciar algumas formas de fazer exercícios, porque a gente vai ter uma meditação também, que é como se fosse o que eu faço na anamnese de alguns pacientes que vêm com sintomas de corpo, só que eu identifico na abordagem inicial que eles estão sendo recorrentes porque ele não está se autoconhecendo em determinadas questões da alma dele. E como é um método que eu já uso desde 2010, é como se ficasse integrado em mim fazer conversas, vamos dizer, não intencionais. Em qualquer café comigo, vocês vão perceber que eu já faço perguntas provocativas, porque o meu método de trabalho ele se torna o meu método de ser. E vocês, à medida que forem entendendo, vão ver que essa Dani que vocês conhecem, ela transpassa. A Dani profissional está no café pessoal e a Dani pessoal está também no meu eu profissional, porque isso tudo, de acordo com a descrição do método, elas são vivências do meu ser terapeuta, que ao longo desses 23 anos de profissão, eu identifiquei que eu não era uma pessoa só profissional ou só pessoal, como ninguém é. Só que a gente tem uma idealização quando a gente se forma ou quando a gente faz um curso técnico, de que eu vou aplicar uma técnica e por vezes eu sigo sendo um aplicador de técnicas ao longo da existência toda. E isso acaba que, de certa forma, eu consigo ajudar o paciente, de cada 10, eu consigo ajudar com assertividade pelo menos 5, 6. Mais 4, eu dou alta com uma coisinha ali que eu sei que não está tão bem assim. E aí, às vezes, é aquele paciente que fica pipocando de profissional para profissional, né? Vocês são profissionais de diversas áreas e sabem disso. Tem gente que conecta com a Natália, a Natália é fotógrafa, e ela faz um serviço. Aí a pessoa fala assim, eu gostei, mas eu esperava que fosse assim. Só que ela não te falou antes. Então, provavelmente a Natália tem uma técnica que ela conversa com o alinhamento do que esse cliente espera dela enquanto fotógrafa. Não é só ir lá e tirar foto como se fosse uma foto 3x4, não é, Natália? Então, o que eu tenho descoberto? Que várias das pessoas que eu conecto hoje já fazem essa abordagem sistêmica, mas não sabem. E é isso que é o diferencial do profissional. Maria Luísa certamente já faz, Carla Elisa certamente já faz, e quem virá assistir essa live depois vai poder se identificar. Sim, eu já pergunto essas coisas para o meu cliente, tá bom? Então, por que que a Dani se sente capaz de fazer movimentos como a mentoria sistêmica sendo fisioterapeuta? Porque a minha base do mestrado foi através do estudo aprofundado da filosofia e de um braço da filosofia que se chama Fenomenologia de Merleau-Ponty. E, associado a isso, eu estudei, depois, ao longo dos últimos 5 anos, as leis do amor, de Bert Hellinger, que é o que nós vamos fazer vivências hoje, e a psicogenealogia de Anne Anselin Strunchberger, que eu não sei falar muito bem até hoje. Um nome mais... Schutzenberger. Como Schutzenberger? Schutzenberger. Schutzenberger. Morei em Concórdia por muitos anos, mas ainda não aprendi bem. Ok. Então, uma das técnicas que eu quero já fazer com vocês aqui é o seguinte. Eu vou parar de compartilhar e eu vou pedir que vocês olhem
para uma das pessoas que está aqui com a câmera aberta, né? Então, nós estamos em 5 pessoas ao vivo e nós vamos fazer este exercício. E eu vou pedir que vocês olhem no olho de uma das pessoas e que as outras fiquem aqui olhando também, e vocês vão escolher aleatoriamente uma das pessoas. Quem vai assistir depois, eu vou pedir se vocês autorizam, senão depois a gente não repassa o link para ninguém, tá bom? Se caso alguma de vocês se sentir constrangida, pode me falar no privado, e aí sem querer eu vou dizer, não deu para gravar, e a gente não repassa, tá bom? Não tem problema nenhum. Mas eu vou pedir então que vocês fixem o olhar, e se vocês quiserem ir com o cursor e apertarem o PIN nesta pessoa, você vai até os 3 pontinhos no canto superior e aperta o PIN só na pessoa que você quer olhar. Como todos nós estamos olhando à frente, a gente não vai ainda divulgar quem a gente está olhando. Mas então nós vamos fazer este olhar por uns 30, 40 segundos para conectar com as pessoas que estão aqui. Isso. Vejam se é difícil olhar fixamente. Como talvez você não sabe quem está olhando para você, você não se sinta constrangida. E isso, o encontro online, ele favorece. Mesmo eu olhando fixamente para uma de vocês, eu corro o olhar nas outras e percebo movimentos das mãos, percebo um olhar de uma mais fechado, de outra bem atento, de outra com a cabeça ligeiramente inclinada. Isso, muito bem. E agora eu quero pedir para vocês o que vem na mente de vocês quando eu... Opa, deixa eu só diminuir aqui. Quando eu peço para vocês olharem, me falem um pouquinho se foi bom ou se foi ruim. Natália? Dá um pouco de tensão, né? É uma coisa diferente, né? Tipo, será que tem alguém olhando para mim? Né? Maria Luísa? Não foi estranho, mas foi diferente. Tá bom. Carla? Eu também não achei difícil, porque eu já tenho esse hábito mesmo, mas é diferente você fazer isso intencionalmente, né? Então, achei É. interessante a sensação, assim, parecia que eu estava meio que sendo absorvida pela imagem dela, Sendo sabe? lida. Estava entrando ali. Isso aí. Por quê? Eu costumo dizer que os olhos são a janela da alma e é uma frase corriqueira e conhecida. Então, quando eu é como se eu me despisse do meu físico para permitir que o olho do outro acessasse a minha alma. E isso não é algo tão fácil, porque nós somos 5 desconhecidas. Todas são conhecidas minhas, mas as demais 4 são desconhecidas, né? Ou melhor dizer, mais 3 para cada uma de vocês, né? Antônia? Então, foi bem diferente, porque eu nunca tinha feito isso. É uma sensação bem diferente, meu coração acelerou, me deu assim uma certa insegurança até. Mas aí eu já foquei entre 2 pessoas que quando eu entrei eu já tinha focado, eu voltei a focar naquelas 2 e mais em uma que tinha me chamado a atenção no entrar. Certo. Muito interessante. Muito bem.
Quando a gente faz atendimentos individuais, a pessoa está em rapport. O nome disso é rapport, que é um nome de uma técnica de acesso, de conexão. Então, a mentoria sistêmica, ela precisa, e quem aceita esse chamado, ele se coloca em conexão. E ao se colocar em conexão, eu permito que o outro, a alma do outro, leia, não na cabeça, mas ela leia a o meu campo. Então, é por isso que causa um certo... isso é desconhecido, porque nós não fazemos isso intencionalmente. Mas o que eu quero dizer para vocês? Todos nós que lidamos com o outro, nós permitimos, quando nós conectamos com o outro, que ele conecte comigo, eu permito essa leitura pelo outro. Só que isso não é consciente da maioria das pessoas. E aqui nós fizemos intencionalmente, certo? Então, quando a gente trabalha com constelações em grupo, por exemplo, e vocês podem amanhã ou depois terem este hábito comigo, eu chamar vocês, então hoje é uma terça-feira. Gente, terça-feira eu tenho uma cliente para atender. Então, vocês vêm, vocês 4, e eu vou atender a Maria Luísa, por exemplo. Aí a Maria Luísa diz assim, Dani, eu quero que quem me represente é a Carla. Aí a Carla vai se colocar em pé diante dessa câmera e ela vai representar a Maria Luísa. Isso é movimento sistêmico. Eu faço, por exemplo, assim, ó, e eu viro e eu fico assim, eu não tenho vontade de olhar para a tela. Eu gosto de olhar para lá. Ou senão a pessoa que está representando, ela olha para o chão. E ela vai representar o campo da Maria Luísa, sem nunca ter visto a Maria Luísa e sem nem saber o nome dela, quem ela é, o que ela faz. E a Carla vai dizer assim, eu sinto um aperto aqui, é como se eu não pudesse falar. E com essa informação eu viro para Maria Luísa e falo assim, Maria Luísa, tem alguma coisa que está entalada e que você não quer falar? Aí ela diz assim, tem. Aí eu digo assim, tudo bem, pede para alguém representar o que você está entalada. Só que a pessoa, ela vai falar assim, eu quero que a Natália represente. Aí a Natália também se coloca em pé ou fica sentada e ela fica assim, ó. Daí ela começa a fazer assim. Aí eu digo, o que deu aí, Natália? Tal, entendeu? Só para explicar para vocês como é que funciona. E isso não é adivinhação, porque ainda há um desconhecimento e algumas pessoas de determinadas religiões falam assim, eu não faço essas coisas de constelação não, porque isso daí é uma coisa meio assim esquisita de morto, sei lá, eu tenho medo, Mística, né? eu não faço, porque eu tenho medo. É Já ouviu mística. falar Místico, isso? tem medo. Já ouviram falar isso? Dessa forma, não, mas eu já ouvi muita gente falando que desconhece, que tem um troço tipo assim, que eles não. É aquele que a gente não entende, né? Dá medo, né? Isso dá medo, isso mesmo. Então, e aí quero dizer para vocês que é bastante comum eu fazer isso em grupos, em grandes grupos, como esse que eu estou divulgando aqui para vocês. Cada uma dessas mulheres são líderes de grupos de 30 a 100, 120, 150 mulheres. Então, nessa ocasião, que foi em dezembro, eu trabalhei com 94 líderes que estavam presentes neste evento. E mais essas de verde, que são lideranças da própria unidade da Copérdia administrativa
então, da região de Concórdia, né? Então, a gente faz movimentos de ir para a vida. Então, o que nós fazemos através desses atendimentos? A gente trabalha em nós movimentações para acharmos o meu lugar no mundo. Então, a fenomenologia de Merleau-Ponty é: eu sou no mundo através do meu corpo. Então, num exercício como esse, eu peço para fechar os olhos e para olhar para trás, né? Muito bem, então aqui eu quero mostrar essa minha jornada de equilíbrio, ela é grande. Jornada das relações, equilíbrio na infância, equilíbrio do corpo, equilíbrio de relacionamentos de casal, equilíbrio no trabalho. Então, eu percebo que na minha jornada toda eu fui uma peça que buscou ajustar e deixar em equilíbrio as pessoas que me buscavam. E a mentoria sistêmica, eu utilizo o equilíbrio na roda da vida. Então, vocês conhecem a roda da vida que o coach usa? Então, relacionamento de casal, lazer e diversão, atividades humanitárias, atividades pais e filhos, né? Então, eu utilizo esse tipo de mandala para a pessoa, então, pontuar de 0 a 10 o que ela quer. E, em seguida, depois eu vou mandar para vocês um arquivo para vocês também desenharem, depois desse encontro de hoje, pintarem até 10, quanto que você se acha ok para cada uma dessas áreas que eu coloco ali, tá bom? E ao invés de fazer em grupo, mas eu tenho a intenção de começar com os grupos, por isso eu propus esse evento hoje, eu utilizo os representantes bonecos. Então, quando eu faço os atendimentos e a pessoa escolhe, por exemplo, aquela que está na minha mão nesse slide, é uma bonequinha loira, com trança, com a blusinha lilás e o shortinho, a sainha rosa. Aquele menininho tem essa blusinha azul, essa calça azul, e ele tem um cabelinho assim, e ele é mais branquinho. Então, vocês estão vendo que tem outros bonequinhos, e o olho de vocês vai e bate a visão em algum desses bonecos. Quem representa vocês, se eu pedisse para vocês escolherem um desses bonequinhos que está na tela? O primeiro que você bateu o olho, Natália, qual é? Ah, é difícil dizer. Mas acho que é essa mesmo de trans. Que está na minha mão. É, Tá bom. Maria Luísa, A minha foi essa de, eu não sei se ela está ajoelhada, sentada, de blusinha vermelha. de blusinha vermelha. Tá bom. A tua, Antônia? Eu não consigo enxergar direito, mas o que está de vermelho. A que tá de vermelho. Carla? Ah, parece que tá com um coquezinho de cabelo branco, de grisalho. Ah, Parece que é. sim. Tá bom. Muito bem. Então, Natália, eu quero te fazer uma pergunta. Você se sente muito abraçada ou você se sente asfixiada? Ai, Pode não responder, tá? Maria Luísa, você se sente com as mãos atadas ou você se sente com raiva? Não precisa responder. Antônia, você se sente olhando para a vida ou de olhos fechados olhando para uma criança? E Carla, você tem alguma avó que você se identifica muito? Ou que morou com você, ou que te cuidou, ou que deixou um legado para você e disse assim: minha netinha, vai e faz assim que assim dá certo. Então, por exemplo, perguntas como essas
são perguntas que eu faço quando a pessoa escolhe um bonequinho para representar ela. Por quê? Porque eu conheço esse bonequinho e eu pego esse bonequinho e coloco assim para a pessoa e digo assim: você viu como ele ele te chamou a atenção, mas ele tá sem as mãos? Por exemplo, essa bonequinha vermelha, ela tá sem as mãos. Ela é a manga da blusa caiu as mãozinhas. É um bichinho de biscuit que não tem as mãozinhas. Pelo menos essa mão que tá ali aparecendo não tem. E o nosso inconsciente não sabe, mas ele identificou com aquele, ou por isso o nosso mental não sabe, mas o inconsciente se identifica com aquele, ou por uma coisa ou por outra. E claro, eu fiz perguntas, duas perguntas, porque eu comecei com duas perguntas para Carla, para Natália, mas não necessariamente que são as perguntas reais que precisam ser feitas. Mas, por exemplo, essa que está na minha mão, ela pode estar se sentindo segura, cuidada, ou pode estar se sentindo asfixiada, porque a cara dela está tampada na minha blusa. Então, a pergunta provocativa não é uma adivinhação, é uma constatação, porque na minha cabeça eu sei o que as cores representam para o inconsciente, por causa dos estudos. Eu sei o que, por exemplo, vocês estão vendo que tem uma roxinha que tem uma cordinha nela? Essa cordinha já foi cordão umbilical, que a pessoa ainda está presa na mãe. Ela já foi emaranhamento, que a pessoa se sente amarrada. Tem gente que vira para mim e fala assim: eu quero essa branca ali da frente. Olha como essa branca da frente está olhando para o chão. É uma que está quase em frente ao marrom de madeira e o azul de madeira. Ela tem o olhar olhando para o chão. E aí eu pergunto assim: você está olhando para frente ou você sente que você só está olhando para o chão para uma dor? Que dor é essa que essa bonequinha que representa você olha? Certo? Aí, vamos pensar nessa avó. Então, por exemplo, na minha primeira experiência com constelação, Carla, eu coloquei eu atrás do meu pai. Aí coloquei o meu pai, coloquei o meu irmão, eu coloquei uma avó com o coquezinho assim, e a minha irmã eu coloquei como terceira. E a consteladora virou para mim e falou assim: tem alguma avó que já morou com vocês? Eu falei: a vida inteira minha avó morou com a gente, porque a minha mãe saía para trabalhar. E eu pensei, como é que ela sabe disso? Mas é porque, ao invés de eu pôr um menino, que poderia ser, por exemplo, esse de blusinha verde, eu coloquei essa avó, que nem você. Você não tem cabelo de coque branco, teu cabelo não é branco. Se fosse a Maria Luísa, que deixou o cabelo natural, ok, o cabelo branco identifica com ela. Mas então, de certa forma, eu já digo, tem algum vínculo da missão de vida da Carla que talvez ela não esteja vivendo inteiramente a atividade que a Carla se propôs a viver desta vida, mas sim um legado que uma avó deixou. Aí às vezes você vai falar assim: não, Dani, não é que a minha avó faleceu o mês passado. Aí eu digo: ah, então é por isso, é isso que você precisa trabalhar hoje, é a dor do luto, entendeu? Então, não necessariamente que a minha pergunta seja a resposta adequada para o que você busca hoje, mas esta pergunta, ela é uma pergunta provocativa do que você vai me trazer hoje, entendeu? Muito bem, então mostrando para vocês, e aí as três leis sistêmicas, né? Então, eu quero Dani, fazer um exercício a começar pela lei da hierarquia. Então, eu quero que vocês, Vou só pegar uma. tá? Olhem esses né? bonequinhos e identifiquem Dani, neles. Pode falar, Antônia. só resgatando um pouquinho, me chamou muita atenção da bonequinha vermelha, que você falou que não tem as mãozinhas.
E você me fez a pergunta de crianças, ou olhando para frente, ou para as crianças. Tu sabe que ultimamente tem aparecido pais de duas crianças especiais para mim atender. Ah, talvez seja E uma isso me chamou resposta para uma pergunta atenção, que você veio hoje. De repente, o teu muito jeito, interessante. o teu movimento É, de alma possa ser para atender criança, mas você não tinha consciência disso no mental, entendeu? não, não tinha. E daí já me disseram que eu levo jeito, porque as crianças especiais me adoram. Ela queria vir para casa comigo, uma menina dela. Uhum, ótimo. E muito provavelmente é porque você não julga ela como menor que você, porque você estabelece a lei do equilíbrio de igual para igual e você não tem a pena da criança com deficiência. Porque a criança com deficiência, ela não gosta de quem olha para ela com pena. Porque a pessoa com deficiência ou com altas habilidades, autismo, tudo, ela lê, a comunicação dela já é uma comunicação de Wi-Fi, como nós fizemos no exercício 1. Então, quando ela lê que eu olho para ela me sentindo melhor do que ela me repulsa. Vocês vão perceber isso depois de agora e vão saber que isso é a verdade, entendeu? A fenomenologia que eu estudei foi para estudar como a sociedade vê a pessoa diferente, que é a pessoa com deficiência. E hoje, no meu transporte do conteúdo da dissertação, eu estou trazendo para que todos nós somos pessoas com deficiência. E esse é o grande achado. Por quê? Eu tenho deficiência moral quando eu julgo o outro. Eu tenho deficiência espiritual quando eu não perdoo o outro. Eu tenho uma Com deficiência de comportamento quando eu não sei me portar e eu invado a privacidade do outro. Só que a gente não tem esse conhecimento assim até então. E é algo que eu quero divulgar cada vez mais. Então, eu demorei, gente, 12 anos para integrar o que eu escrevi no mestrado. E só agora eu tenho coragem de divulgar o método ECOA. Porque se eu não tivesse colocado na prática o não julgamento, é como se eu não tivesse autorização para divulgar o que eu escrevi tão profundamente em 2010 a 2012. E é tão sério isso, e eu sei que vai dar tão certo esse preparo que eu tô desse método, porque eu vou ensinar profissionais de saúde num primeiro momento, e depois eu vou divulgar para todos, a olhar além do corpo da pessoa que vai ser atendido por ele. Então, eu tenho certeza, e eu estou fazendo com todo apreço, que é algo muito, muito, muito especial, porque ele vai ajudar a incluir todo mundo. Então, Antônia, segue firme, porque todos temos deficiência. E essas crianças estão dizendo: você passou no teste e você não me julga. Entendeu? verdade. Você falou que aquele bonequinho de vermelhinho, que é o mesmo que a Antônia escolheu, ele estava com mãos atadas, porque parece que tem uma mãozinha caída, eu não percebi, Uhum. mas você disse mais alguma coisa. O que que era? Ah, esse vermelho pode representar um sintoma de raiva. Ah, tá. E às vezes é uma raiva oculta, que eu chamo assim: aí eu fico nervosa com tal coisa, aí eu fico possessa da vida com tal coisa. Só que o sentimento primário que transpassa o vermelho é raiva. Já o roxo é espiritualidade, é algo mais transcendental. Então, a bonequinha roxa de trança, a sainha do amor e a blusinha roxa mais do transcendental, né? Ah, aquela vovozinha ali que a Carla escolhe, ela tem um tom de rosa, é um tom de rosa, é, rosa que a gente chama hoje. Salmão ou rosa velho, né? Isso, rosa. Tá na moda falar esse rosa. Rosé, Rosé, Hum, esse rosé.
né? Então, esse rosé, esse rosa é do amor, né? Então, quando a gente olha com amor, né? O verde, ele traz tanto questões de medo como questões de cura. Então, eu vou trabalhar também olhando esse tom de cor e vou fazer perguntas relacionadas à cor do boneco, né? Ah, mas é a cor? Às vezes não é. É só um. Ele escolheu aquele boneco roxinho de trás, lá perto do azul, por causa da cordinha. Daí eu vou chamar o tom para a cordinha e eu vou testando as perguntas, porque eu não sei o que é que o inconsciente do cliente leu. Então eu fico perguntando diferentes coisas para quê? Para que o cliente faça uma autoanálise e é ele mesmo que vai encontrar as respostas. Por isso eu não quero trabalhar o mental dele. Eu quero trabalhar o que está por trás do corpo e por isso ele está com determinados sintomas. Ah, eu não consigo ir para frente financeiramente. Ah, eu tenho dor nas costas. Ah, eu tenho dor no corpo. Tá? Então, vamos fazer esse exercício da lei da hierarquia. Eu quero que vocês percebam quem é que mais chama a atenção de vocês na hora de olhar essa imagem. De novo, um deles. Tá? E agora, eu quero que você se identifique com um desses três. Ou esse bonequinho da frente verde, ou essa bonequinha com o vestidinho vermelho, ou esse bonequinho com essa roupa preta e com shortinhos lilás. E não pelas cores agora, mas o tamanho deles é o tamanho pequeno. Então, vocês vão estar na condição de pequenos. E esse de branco é o pai de vocês. E essa de rosa é a mãe de vocês. Essa de roxo é a avó paterna e o vô paterno. Vó materna e vô materno. E aí, os bisavós, materno e paterno, tá? E eu vou pedir para vocês olharem agora para a gente fazer um treino da lei da hierarquia. Então, você se identificou com um desses três na frente, tá? E agora eu quero que você olhe para esse que representa o pai. Vejam se ele é maior ou menor que você. Como o teu coração vê. E eu quero que vocês olhem ele e repitam comigo. Pai, eu pensei que eu fosse igual a você. Mas agora eu tomo consciência que eu sou menor que você. E que a tua alma sempre me deu o suficiente. Se vocês conseguirem repetir em voz alta, mesmo que você fechar o microfone, é legal, tá bom? Porque o inconsciente, ele aprende pela fala, mas isso não é necessário ser feito, mas é uma das formas da gente trabalhar. E olha para ele e diz assim: eu tomo a vida que veio de você e da mãe. E tomo o meu lugar de menor diante de você e da mãe. Mas, pai,
eu confesso, depois que eu me tornei adulta, eu quis tomar o teu lugar. Ou, pelo menos, te ver de igual para igual, para defender a mãe de você. Ou ajudá-la no relacionamento com você. Mas agora eu tomo consciência que eu sou menor que você. Porque eu cheguei no mundo através do relacionamento da mãe com você. E vocês já eram adultos quando eu nasci. Isso. Então, esse é um exemplo de uma fala sistêmica que eu trabalho com o pai, independente do que aconteceu, o pai e a mãe deu a vida para mim. E se ele deu a vida para mim, eu devo a honra da vida ao pai e à mãe que é grande. Mas muitas vezes isso fica velado em mim. Porque quando a mãe, por exemplo, se é uma mãe que conta os segredos dela para mim, ou que traz demandas dela para mim, para eu ajudá-la a resolver, o que acontece? Eu me solidarizo com essa mãe e fico grande no meio do pai e da mãe. E aí, o que acontece? Vira e mexe, eu tenho que voltar para a estaca da infância, porque eu não me vejo menor hierarquicamente que ele, para me virar para a vida. Vocês percebem como todos os bonequinhos estão virados para cá? Porque a vida, o cenário da vida, ele acontece aqui. Só que enquanto eu estou em amaranhamentos com o pai e a mãe, eu fico lá no meio deles dois. E é muito comum a pessoa que não prospera financeiramente estar no meio do emaranhamento sistêmico do pai e da mãe. E eu sei falar com muito bom tom, porque eu permaneci nesse lugar por muito tempo. Muito. E quando me vejo, eu estou indo para esse lugar de novo, porque é um lugar que eu conheço. E o lugar de adulta, que é virar, e essa menininha, por exemplo, se tornar uma adulta, que nem eu sou, ele é desafiador, aí eu volto lá para o meio. Então, quando eu começo a ganhar dinheiro, de repente eu já estou lá ajudando a pagar a conta do meu pai e da minha mãe, mesmo que esse dinheiro vai me fazer falta daqui 2, 3, 4 semanas. Mas eu injeto lá. E ali eu fico confortável, porque eu sou vista pelo papai e a mamãe. Só que as leis sistêmicas da hierarquia, ela diz assim: toma o teu dinheiro e vai cuidar da tua vida. E se o teu pai e a tua mãe tiverem numa situação que eles estão necessitando de ti, negar ajuda, né? Tipo assim, pai e mãe, tô indo aí buscar vocês e vou trazer vocês aqui para casa para eu cuidar de vocês. Tá ok? Mas como muitas vezes a gente faz de dar para eles como se eles fossem nossos filhos, nós estamos nos colocando numa condição maior do que eles, certo? Aqui está a árvore genealógica nossa. Então, eu aqui, vocês veem o lado direito grudar com o lado esquerdo ou eles estão separados? Separados. E sabe o que tem nessa linha do meio? Eu. E deixa eu contar para vocês. Quando a gente começa a respeitar as leis hierárquicas, as leis do amor, lei da hierarquia, lei do equilíbrio e lei do pertencimento,
Eu sou livre para ser uno nessa linha. Quem vocês imaginam que está, ou o que vocês imaginam que está lá em cima? Pode abrir o microfone se vocês acharem que sabem, que querem dar um pitaco. Estão vendo que aqui está a família da mãe, aqui está a família do pai. Quem é que está em unidade lá em cima? Para mim é Deus. Deus. Então, eu tenho um segredo para contar Eu para ia vocês. dizer a luz. Que quando eu estou em sintonia e no meu lugar no mundo, eu, de fato, exerço a minha missão do que eu tenho com propósito com Deus. E aí eu me sinto filha desse Deus maior, respeitando esse pai, essa mãe e todos os antepassados. Mas é assim que eu consigo ir e fazer diferente. Então, a nossa proposta, sempre de uma mentoria sistêmica, é ajudar o cliente a ir para o lugar dele de ser no mundo. Ali, ele não tem dor. Ali, ele é grato pela vida que veio do pai e da mãe. Ali ele consegue estabelecer o equilíbrio do relacionamento do dar e receber como adulto. Ali ele consegue prosperar financeiramente. Ali ele consegue ir para a vida e ir para o novo, porque ele fica em unidade com Deus. Então, hoje, um grande propósito meu é ajudar a nós, cada um de nós, a fazer o meu grande propósito, o grande propósito da Natália, o grande propósito da Antônia, da Maria Luísa, da Carla Elisa. E isso faz com que a gente, de fato, consiga ser pessoas melhores para o mundo, porque é a pessoa que honra todos os que vieram antes. E aí, Bert Hellinger vai dizer, a coisa mais valiosa que os filhos recebem dos pais, não importa quem estes sejam ou que possam ter feito, é a oportunidade de viver. Aí, então, eu digo sim à vida e consigo ir para a vida, né? Então, esse é o grande propósito de treinar a lei da hierarquia, é agradecer a vida. A lei do pertencimento é a lei que trata de eu sou no mundo através das vivências que vieram. Então, à medida de que eu consigo me sentir pertencente a um grupo, eu paro de me conectar com sentimentos adotados dos meus antepassados. Eu paro de fazer lealdades invisíveis com os meus antepassados. Eu consigo ressignificar uma pulsão de morte e ir para a pulsão de vida. Eu paro de fazer tudo para os outros, deixando de fazer para mim. Eu paro de transpassar, né, através de quando eu não respeito que o outro tem limites, eu transpasso o limite do outro para ajudá-lo. E assim eu afasto ele. E eu paro, né, de ser uma mera máquina que fica só atrás de cumprir com desejos ocultos que estão atrás de mim, sem saber para onde estou andando. Então, muitas vezes na vida, a gente está assim, andando para um lado que não é o lado da vida. E eu não consigo me virar e ir para a vida. E dar passos me distanciando desta família de origem. Eu fico presa só para me sentir pertencente. E um grande movimento muito bacana que nós fizemos, e a Carla Elisa está aqui e ela sabe me dizer,
nós vencemos uma grande barreira através desse meu pensamento sistêmico e nós fizemos neste ano um encontro de fisioterapeutas, médicos e fonoaudiólogos que todo mundo saiu no domingo parecendo que tinha participado de um encontro religioso. Não é verdade, Carla? E nós vencemos uma barreira que dificultava uma interconexão entre os pares que desejam ajudar o paciente, mas que tinham as bandeiras das profissões como como se fosse um escudo. E quando a gente fez esse evento, e essa foto eu trago todos nós de mãos dadas, é uma foto oficial do evento, ela me dá muita força, porque eu tive a prova viva de que se eu uso a lei do pertencimento e me sinto pertencente, independente se eu sou profissão A, B, C, D ou E ou F, eu sei que o meu propósito é o quê? Ajudar os pacientes que batem na minha porta a ir para o movimento de alma dele. Então, a gente pode ir muito além, porque foi um marco para as nossas 3 profissões, que foram, no caso, as profissões que estavam nesse evento, e nós unimos profissionais de norte a sul, que depois, por uma semana, continuavam a postar movimentos deste evento, porque ele era já um evento sistêmico, né? Então, nós podemos fazer diferente. E a lei do equilíbrio é a lei que eu me coloco toda vez que eu proponho um evento como esse, que nós estamos aqui, ou um evento de grande porte, como foi aquele em Curitiba. Eu vejo cada uma de vocês de igual para igual. E eu sou você, você sou eu. E eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para trocar. E quando a gente faz a lei do equilíbrio, a gente sai mais forte. Então, teoricamente, é a lei que a gente utiliza, inclusive, nos relacionamentos de casal. Quando eu digo o quê? Discordar não quer dizer brigar. Conversas difíceis são a realidade do adulto. Fingir que nada está ruim e que Deus vai resolver só prolonga tempos difíceis. Então, essa é uma outra fala que eu trabalho com relacionamentos de casais. E todos esses que vêm e fazem uma mentoria, né, comigo, que são 5 encontros, a gente muitas vezes trabalha o meu eu pessoal com a lei do pertencimento. O meu eu familiar, eu começo com a lei da hierarquia. O meu eu profissional, eu trabalho a lei da hierarquia em relação aos pais. O meu eu, em relação ao casal, eu trabalho muito a lei do equilíbrio. E às vezes, nessas outras 2 encontros, eu preciso reforçar uma dessas coisas que eu não consigo com um encontro só chegar no movimento realmente que está barrando. E aí a gente trabalha o ir para a vida. Depois de trabalhar esses 3 primeiros movimentos, o trabalho, então, de idealizar, propor e realizar. E assim conseguir ir para a vida, né? Então, eu termino com a questão: o que você deseja do fundo da tua alma? Essa é uma pergunta do Ikigai, que é uma outra prática que eu vou ensinar para o pessoal que fizer depois o método ECOA. É um método de identificação de qual é o meu propósito no mundo, através do meu eu e através do meu trabalho. E assim encontrar a minha missão. Então, eu quero, né, perguntar para vocês: quem é a Natália? Quem é a Maria Luísa? Quem é a Antônia? Quem é a Carla Elisa? Será que eu estou no meu movimento de alma? Eu estou no meu dia a dia fazendo o que a minha alma se propõe a fazer? Ou eu estou trabalhando, pagando conta, trabalhando, me divertindo, seguindo, adoecendo, daqui a pouco eu melhoro, eu adoeço de novo. Que movimentos eu estou fazendo para ir para a vida? Né? Essa é uma indagação, então,
que eu gosto sempre de provocar os trabalhos em grupo e pedir, né, que as pessoas reflitam sobre isso. E isso é a degustação que eu queria, com muito carinho, entregar para vocês. E eu vou parar de gravar aqui, agradecendo a presença de vocês. Deixa eu só parar, ok.